Não sei se eu dou boa noite. Tá difícil, complicado. Santos Futebol Clube, mais uma vez, volta a nos decepcionar. Decepcionou a torcida. É uma pena, né? Porque o futebol hoje. Lembram da famosa frase do técnico Muricy Ramalho? A bola pune. E puniu justamente o Santos Futebol Clube. O time tomou 1-0 no primeiro tempo, uma saída de bola errada, acho que do Neymar. Aí depois o jogador do Novo Horizontino recuperou, avançou, o jogador avançou na área, passou a bola para trás e o Rômulo livre só finalizou dentro da área, fez 1-0. Aí um erro besta que não pode acontecer. Em jogo decisivo não pode ocorrer erros. É uma pena que o Santos ainda, como sempre, erra, peca nas saídas de bola, fica recuando a bola toda hora. Um time que não consegue ter objetividade. E o técnico também, vou te falar, hein? Ei, Juan Pablo Vojvoda, hein? Não aprendeu, né? Escala o time errado, mexe errado na maior parte das vezes. O Santos tomou 1-0 perto do fim do primeiro tempo. O jogo já estava bem controlado, 0-0, jogo ruim, porque o Santos não estava jogando bem. Tomou 1-0 do Novo Horizontino. Intervalo, aí o time volta, após o intervalo, volta para o segundo tempo, o time volta melhor. O Santos atacando, e a qualquer momento, claro, o gol poderia sair. Só que a questão é que eu pensei comigo aqui, por que o Vojvoda não escalou o Gabriel Bontempo? Por que ele não escalou o Moisés? Deixa o Rony no segundo tempo, porque aí, se você colocar o Moisés, que é um jogador assim que se destacou e estava com uma moral lá em cima, poderia desequilibrar, fazer diferença no primeiro tempo. Que é um jogador que dribla, parte para cima. O Novo Horizontino estava marcando muito a saída de bola do Santos. E o Santos precisava de um jogador que quebra linhas. E esse jogador que dá para perceber que quebra linhas é o Moisés. Só que deixou para colocar no segundo tempo. E o Santos, claro, chegou ao gol de empate com o Gabriel Bontempo pisando dentro da área, finalizando, fazendo o gol do Santos. Na hora que o Santos empatou, o Santos começou a criar várias chances de gols, só que o time continuou abusando nas chances claras de gols no jogo. O time abusou demais. Teve um lance, claro, o Santos perdeu outros gols lá. Teve um lance que o Neymar quase fez um gol. A bola ia no ângulo, o goleiro do Jordi do Novo Horizontino fez uma grande defesa. Se ele não estica o braço para espalmar para a linha de fundo, ia ser um golaço. Teve outro lance que eu acho que as melhores chances do Santos, claras, que eu acho que poderia talvez ter tido sorte. Poderia, talvez, por que não, ter saído com a vitória, tendo feito o segundo gol. No lance em que o Neymar ele pega o que acontece. O Neymar ele estava dentro da área, aí o Moisés percebeu a bola, aí ao invés de o Moisés, se ele dá um passe para o Neymar, que estava livre do lado esquerdo, que estava já praticamente dentro da área, ele não ia desperdiçar a chance, ia fazer o gol. Aí o Moisés preferiu chutar a bola, chutou a bola para fora. Se ele passa a bola para o Neymar ia fazer o gol e com certeza poderia ser, quem sabe, poderia ter sido o gol da vitória. Só que aí desperdiçou a chance. Não deu passe, foi fominha e ele mesmo quis chutar, a bola foi para fora. Minutos depois, já nos acréscimos, vem um castigo. 51 minutos do segundo tempo, o Novo Horizontino chega ao segundo gol. E mais uma vez, o sistema defensivo do Santos volta a falhar. O sistema defensivo. Eu estava vendo agora o lance do gol repetidamente do outro ângulo.
através do torcedor do Santos que estava na arquibancada. Williarão, o que você tava olhando, hein, Williarão? Tá de brincadeira, né, Williarão? Ficou olhando o jogador, não tinha ninguém. E o jogador do Novo Horizontino que fez o gol, nem me lembro o nome do jogador, ele cabeceou nas costas, sabe de quem? Do Luan Pérez. O Luan Pérez é fraco em jogada aérea. O Ilharão, ele só ficou olhando. Só que não adiantou nada. Aí o jogador cabeceou do canto e o Gabriel Brazão pulou atrasado. Claro, não ia ter como ele pegar aquela bola. Não teve culpa no gol, tá? Não é torcedor falar que Gabriel Brazão foi culpado de tomar aquele gol. Não, não teve culpa, tá? Culpa é da defesa. Culpa é de quem também não marcou o jogador que recebeu a bola na esquerda e cruzou aquela bola, e aí o jogador do Novo Horizontino estava pronto, só para cabecear no canto do goleiro. E justamente no finzinho do jogo faz o gol da vitória do Novo Horizontino, né? Deixa eu pegar aqui. Que saiu aos 51 minutos. Foi o gol da vitória do adversário. O Santos, claro, lutou, buscou empate, o time conseguiu empatar, poderia ter tido outra sorte. Só que futebol hoje, você sabe, não permite erros. O Santos teve mais posse de bola do que o Novo Horizontino, jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Só que quem foi mais efetivo foi o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi mais efetivo do que o Santos. Um time de primeira, melhor campanha do campeonato. E, claro, não vamos tirar os méritos do Novo Horizontino, que para mim aproveitou as melhores oportunidades, venceu, acabou. Não há como reclamar, não há como contestar. A incompetência do time do Santos prevaleceu. A incompetência do time, tá? A incompetência do técnico, que errou de escalar de novo. Para mim, ele errou de não ter escalado o Gabriel Bom Tempo, deveria ter escalado. Eu acho que se ele escala o Gabriel Bom Tempo, começasse o Gabriel Bom Tempo jogando, eu acho que o Santos teria uma outra sorte. Eu acho que se eu sou o técnico, o que eu faço? Coloco o Gabriel Bom Tempo para formar o meio-campo com o Ilharão, só que ele não quis colocar o Gabriel Bom Tempo porque poderia ficar um buraco no meio-campo com a defesa. Para mim, eu já discordo. Eu acho que pela minha visão, o Gabriel Bom Tempo é um jogador que ataca, tem um bom passe, é um jogador que parte para cima, é um jogador que consegue jogar bem tanto no meio quanto no lado direito do campo. Eu acho que ele errou, deveria ter colocado o Gabriel Bom Tempo, tá? E ao invés de colocar 3 atacantes, colocar o Rony, sacava o Rony e coloca o Miguelito. Deixava o Rony para o segundo tempo. Ou se não, sacava o Gabriel Menino, recua o Gabriel Bom Tempo, coloca o Miguelito, né? Coloca o Miguelito para ser como um meia. Ele joga bem como meia também, tá? Como meia. Aí colocaria o Neymar, o Gabigol e o Rony. O time não perder a velocidade. Ou se não, ao invés de colocar o Rony, colocava o Moisés. Sendo assim, o time ia ter mobilidade. Se o Vojvoda escala o time assim, eu acho que talvez a história poderia ter sido diferente. Esse jogo dava para o Santos ter ganhado. Mas, por erro de escalações, e o time no primeiro tempo jogou mal, o time não conseguia ter aquela transição rápida para sair da forte marcação do Novo Horizontino, que estava com as suas linhas altas, dificultando a saída de bola do Santos. E no segundo tempo o time melhorou, mas futebol não permite erros. E o Santos cometeu 2 erros. Entregou um gol de graça para o Novo Horizontino, tá? O primeiro gol foi o gol de graça. Uma saída de bola errada, que acabou saindo o primeiro gol do Novo Horizontino. E no lance do segundo gol, poderia ter sido evitado, deu espaço para o adversário. E o que eu mais temia era ver se o Santos tomasse o gol. Se tomasse, já era.
e tomou justamente no fim do jogo. Parecido com contra o Guarani, lembram contra o Guarani? O Santos estava vencendo o jogo e tomou o gol de empate no finzinho e, claro, como sempre, o sistema defensivo, que sempre falha. O sistema defensivo do Santos é uma mãe. A defesa do Santos é um queijo suíço. Isso mesmo, é um queijo suíço, ou seja, cheia de buracos. Os adversários pitam e embordam na defesa do Santos. Inacreditável. Inacreditável. Bom, vou dar a nota aos jogadores, tá? Vamos avaliar aqui a derrota do Santos e a eliminação, tá? O Santos está eliminado do Campeonato Paulista. Perde para o Novo Horizontino por 2-1. E o time teve uma boa reação, mas só que não adianta só reagir. Não adianta só empatar. Tinha que ter virado o jogo. O Santos tinha tudo para ter virado. Mas a incompetência dos jogadores, a incompetência falou mais alto. O time abusou de perder gols e acabou aí tomando o castigo no final. Gabriel Brazão, vamos lá, nota 6, tá? Não teve culpas nos gols, tá bom? Não teve culpa. Igor Vinícius não jogou bem, tá? Nota 4, não jogou nada. Erramos passes. Luan Pérez, 4 também, porque mal posicionado, não consegue, perder a bola, bolas bobas no meio de campo, sofria falta ainda por cima. Nota 4 para o Luan Pérez, não jogou bem. Adonis Frias é um zagueiro assim não tão confiável, tá? Foi regular, nota 5, tá? Nota 5 para o Adonis Frias. Escobar, nota 4. Na defesa ele é bom, mas no ataque ele é muito fraco. Não dá. Para atacar o Vinícius Lira é melhor que o Escobar. Para mim, eu achei um erro o Vojvoda ter tirado o Vinícius Lira. Eu acho que deveria ter deixado o Lira como titular, na minha opinião. O Ilharão, nota 6. Só que cometeu uma falha grotesca, né? O Ilharão era para ter ajudado o Luan Pérez ali, porque o Luan Pérez é muito fraco na defesa. Não dá o Luan Pérez jogando mais como titular no Santos, não dá. Foi justamente nas costas do Luan Pérez que saiu o gol do Novo. O jogador do Novo Horizontino antecipou, cabeceou no canto e fez o gol da vitória da equipe do Novo Horizontino. E aí, vou falar o quê? Falar o quê? Pra mim, o Arão, ele teve ele dá uma boa proteção na zaga, mas poderia ter protegido o Luan Pérez, tá? No lance do gol. O lance do gol do Novo Horizontino, o gol que culminou com a derrota do Santos e a eliminação duríssima. Eliminação duríssima diante do Novo Horizontino. E o tabu persiste, tá? Vai para 33 anos sem vencer o Novo Horizontino do estádio Jorge Ismael de Biase. O Santos venceu quando era o antigo Novo Horizontino, isso em 93. Na época venceu por 3-2. E desde quando aquele Novo Horizontino faliu em 99, o Novo Horizontino, fundado em 2010, que já vai para 16 anos, né? O Santos não venceu. Esse Novo Horizontino jogando, só ganhou na Vila Belmiro. 2 vezes só na Vila Belmiro, mas no Jorge Ismael de Biase, o Santos não venceu com o Novo Horizontino. Só venceu aquele antigo Novo Horizontino que faliu em 99. Tá? Só para você, poucos sabem nessa história. Gabriel Menino, nota 5. Pouco apagado, tá? Pouco apagado. Apesar do Ilharão também jogou bem, mas só que pra mim ele pisou na bola no final. Eu vi o lance por outro ângulo, o Ilharão ficou só olhando o jogador.
ficou olhando o jogador do Novo Horizontino cruzar a bola dentro da área. E não pode acontecer isso. E tava vendo o lance, bizarro, um lance muito bizarro. Então, isso não pode acontecer. É uma pena. Eu acho que o Santos, assim, tem jogadores que tem que ser mandado embora. Porque o time hoje entrou com uma falta de vontade. O primeiro tempo do Santos foi horrível. O segundo tempo o time melhorou. Vamos deixar bem franco, tá? E cá entre nós, o Santos mereceu ter perdido o jogo, tá? Pela incompetência do próprio time. Pela incompetência de perder chances de gols. E pela incompetência de ter dado um gol de graça para o Novo Horizontino. E ter tomado o segundo gol no finalzinho do jogo. Tá? Méritos ao adversário, tá? Não vou tirar os méritos do Novo Horizontino, que aproveitou melhor as chances e o time saiu vencendo. Ponto final. Não há como contestar. Agora o Santos, o time foi muito incompetente. Muito incompetente. O técnico também foi incompetente, tá? O Juan Pablo Vojvoda. Muitos querem a saída dele. Para mim não é o momento ideal para mandar o técnico embora agora. Não adianta. Que se for... Vai contratar quem? Cuca? Não dá, né? O cara não cumpre contrato com nenhum clube vai contratar o Cuca. Tem torcedor que tá pedindo Cuca. Desculpa, o torcedor santista, sai dessa. Não, pare de ficar insistindo em Cuca, pelo amor de Deus. Não dá. É um cara que não cumpre contrato. Aí ele vem pro Santos depois. Ai, não vou poder ficar porque tô com problema pessoal. Ai, não sei o que. Ah, para, não dá, né? O Vojvoda, tô por aqui, cara. Perdi a paciência com ele já. Pra mim, pra mim é a grande decepção. Por mais que eu não quero que mande ele embora agora. Eu não quero que mande. Não é o momento ideal mandar o técnico embora. Aí vai contratar quem? Vai criar mais dívidas ainda pro clube? Gabriel Menino, vamos lá, nota 5, né? Vamos dando prosseguimento aqui. Gabriel Bom Tempo entrou bem, tá? Nota 7. Entrou bem. Pra mim eu dou nota 7 pro Gabriel Bom Tempo. Pelo menos é o único que se salvou. Pra mim, achei uma injustiça deixar o moleque no banco. O Vojvoda, mais uma vez, comete um erro de não escalar o Gabriel Bom Tempo. Quando eu vi que ele não ia... E olha que eu dei meu palpite. Para mim, o Gabriel Bom Tempo ia começar como titular. Mas parece que o Vojvoda quis insistir com o Barreal. O Barreal não tá jogando bem. Faz tempo. O Bom Tempo tá no momento melhor do que o Álvaro Barreal. Coloque no segundo tempo. Pô, tem tantas peças boas e não sabe extrair o melhor das peças que tem. O técnico não sabe. Se soubesse, não teria mudado o time de novo e não seria medroso, porque o Vojvoda é medroso. Ah, Kleber, não é não. É medroso. Poderia ter começado com o Gabriel Bom Tempo, deixa o Rony no banco por um pouco, teria começado com o Moisés, tá? Moisés, que é um jogador que dribla, é um jogador que daria trabalho para a defesa do Novo Horizontino. E também colocaria o Miguelito. Tá bom? O Miguelito, eu acho que para mim seria viável começar com ele também. Mas não, ele tem medo, né? Aí se ele colocasse o Gabriel Bom Tempo como segundo volante, junto com o Ilharão ali, é um jogador que ele ajuda, tá? E sabe se recompor muito bem. Só que o Vojvoda acha que o jogador não marca. E sendo que ele marca bem. Marca, sai pro jogo. É uma pena, viu? Gabriel Bom Tempo, nota 7, tá? Além do gol que ele fez, eleva a nota. Por mais que o Santos foi eliminado, mas não vou deixar de dar uma nota boa para ele. Barreal, nota 4. Não jogou bem, tá? Não jogou bem o Barreal. Muito apagadíssimo em campo. Longe daquele ser aquele Álvaro Barreal do ano passado, que foi artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com
7 gols marcados, né? Então, para mim o Barreal nota 4. Moisés entrou bem, nota 5,5. Foi regular, tá? Pra mim ele errou, o Moisés errou de não ter dado o passe pro Neymar. Se ele dá aquele passe pro Neymar, ele que finalizou, mandou a bola pra fora. Se ele, no lugar dele ter sido fominha, se ele dá o passe pro Neymar, o Neymar faria o gol e poderia decidir a partida. Porque o Neymar não ia perder o gol, tenho certeza, não ia perder. E quando o jogo tava 1-1, o Santos tinha grande chance de virar o jogo. Se o Santos faz 2-1, a história seria outra. Eu acho que o Santos, para mim, o Santos não perderia a classificação, sairia com a vitória e com a classificação. Mas o time sofreu um golpe, um castigo impiedoso no final do jogo, tomando o segundo gol do Novo Horizontino. Quem não faz toma, como diz o velho ditado, né? O futebol, como dizia o Muricy Ramalho, a bola pune. Isso aí é fato. Neymar Júnior não foi mal, jogou até bem o Neymar, só que o Neymar, né, coitado, é complicado, né? Teve um lance que ele foi tentar dar uma arrancada, teve um lance que ele... Olha, a sorte do Novo Horizontino é que o Neymar não é aquele Neymar de antes, que se fosse o Neymar, voltando lá no tempo, de 2010, 2011, daquelas arrancadas que ele dava, vou falar uma coisa pra você, viu? O Novo Horizontino ia ter problemas. O Neymar ia na cara do gol. Eu acho que ele ia até fazer o gol, viu? Ia sozinho, tava livre. Se ele pega aquela bola lá, que a bola sai pra lateral, rapaz, é que o Neymar de agora não consegue dar mais os arranques como dava antes. Mas se fosse o Neymar voltando lá atrás, mas olha, ele ia na cara do gol e tenho certeza que ele ia fazer gol, viu? Uma pena, né? Porque o Neymar não é mais aquele mesmo jogador de antes. Ia ter problemas o goleiro Jordi se fosse o Neymar de 2010 a 2012, 13 ainda, tá? Nota 6 pro Neymar, tá? O Neymar foi regular, não jogou tão mal, mas também foi responsável naquela bola boba lá que perdeu, e aí saiu o primeiro gol do Novo Horizontino. Agora foi o fim da picada, o gol que o Santos tomou, o segundo gol, o sistema defensivo, além de ter voltou a falhar novamente. O Ilharão, no lance que o jogador do Novo Horizontino cruzou, ele ficou olhando o jogador do Novo Horizontino cabecear nas costas do Luan Pérez. O Luan Pérez não conseguiu antecipar o jogador do Novo Horizontino. Era pro Ilharão estar marcando ali o jogador também. Por que ele não esteve ali marcando o jogador do Novo Horizontino? O Novo Horizontino aproveitou o momento certo, na hora que foi cruzar aquela bola, pegou a defesa do Santos desorganizada, perdida. E o jogador do Novo Horizontino não tem nada a ver com isso, antecipou. O Luan Pérez, que não conseguiu ganhar no lance da jogada, tomou o gol no final do jogo. Difícil, viu? Rony, nota 6, tá bem, tá? Esforçado, jogou... Só que aí... Assim, tipo assim, vou falar uma coisa pra você. Ele não foi brilhante como nos outros jogos, mas ajudou bastante na recomposição da parte defensiva, mas também no ataque do Santos, tá? O próprio Rony, que pra mim não jogou mal, jogou bem, tá? Nota 6. Miguelito entrou bem. Só que ele pouco fez, sem nota, tá? Sem nota o Miguelito. Apesar que ele teve uma jogada que ele no lance, por exemplo, da jogada em que o Moisés perdeu o gol, foi o lance que o Moisés não deu passe pro Neymar, que se ele passa pro Neymar, que estava livre na cara do gol, ele se recebesse a bola,
ele ia marcar o gol da vitória, teria grande chance, porque o Neymar não perde, gol dentro da área ele não perde, tá? E só que aí o Moisés foi fominha, mandou a bola para fora e recebendo o passe do Miguelito. Miguelito, melhor lance do Miguelito foi o passe que ele deu, que para mim eu achei um pecado. O Miguelito, o Gabriel Tempo e o Moisés ter ficado no banco de reservas. A prova de que o técnico é medroso. O Juan Pablo Vojvoda é medroso. E não é à toa que eu até apelidei ele um pouco tempo atrás de Voi de empate. Que achou que o empate estava bom, ia para os pênaltis e dava para o Santos vencer nos pênaltis. Só que aí, ó, a incompetência do time não aproveitar, ter feito o gol logo, o gol da virada logo, tomou o castigo, o castigo no final, o gol da vitória do adversário do Novo Horizontino, que para mim mereceu a vitória, mereceu a classificação, é o time de primeira melhor campanha. O Santos, vergonhosamente, foi a 8ª melhor campanha, sendo que pela grandeza do clube, o time era para estar numa posição bem mais acima do que os outros e não teve a capacidade. E graças, sabe a quem? Graças à atual gestão, que está destruindo o clube. E parece que as crises fora do campo, a parte política, está acabando com o futebol do clube. E o time não consegue ir longe em mais de nenhuma competição. Quero só ver agora no Campeonato Brasileiro. O Santos vai pressionado, joga contra o Vasco. Agora tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Depois tem a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Agora quero ver. Se o Santos não começar a vencer os seus jogos, a melhorar. Pois é. Muita coisa tem que mudar no Santos. Tinha que mudar essa gestão também, tá? A atual gestão tá acabando com o clube. A política tá acabando com o Santos Futebol Clube. Se continuar assim, a tendência é só piorar. Só piorar. E o transfer ban agora do Christian Oliva não vai parar por aí não, viu? Vai vir o transfer ban lá do ex-técnico Pedro Caixinha. Vamos tomar cuidado. O Santos ainda deve, leve ao Cuiabá pelo zagueiro Joaquim. São muitas dívidas que não acabam no Santos. A crise se estende para os lados da Vila Belmiro. Gabriel Barbosa, o Gabigol, apagadíssimo no jogo, tá? Apesar que pra mim deu nota 5, mas pra mim nota 4. O Gabigol não jogou bem, tá? Eu sendo que eu fui contra de ter tirado ele, porque pra mim é um jogador que poderia decidir. O Vojvoda tirou ele, não deveria ter tirado, mas tudo bem. Então, nota 4, o Gabriel não jogou bem, o Gabigol. Tassiano sem nota, tá? Tassiano sem nota. E o Vojvoda, nota 2. Para não ser 0 para ficar pior ainda, tá? Errou nas escalações e errou também nas substituições. O Vojvoda não aprendeu. Para mim ele já errou de não ter começado com o Gabriel Tempo e preferiu o Barreal. Preferiu o Rony e sinto que poderia ter começado com o Moisés. O Rony poderia preservar para o segundo tempo aí, porque você coloca um sangue novo, aí o time poderia colocar o Rony no momento em que o Novo Horizontino poderia estar cansado e aí poderia aproveitar e vencer e já conseguir vencer o jogo tranquilamente. Dá para fazer o resultado no primeiro tempo e o time não teve a capacidade e a competência de fazer isso, tá? Não teve. O Novo Horizontino sufocou o Santos na marcação e o time não teve aquela objetividade de ter aquela transição rápida na saída de bola. Não teve. E também errou ao deixar o Miguelito no banco de reservas. Eu acho que, na minha opinião, poderia ter começado com o Miguelito. Aí depois aí colocaria o Gabriel Menino no segundo tempo. E também depois poderia arriscar em colocar o Benjamin Roleiser.
O Roleiser que poderia, talvez, claro, é um jogador que tem um bom passe. Até agora, por que ele não colocou o Roleiser? Por quê, hein? Ah, Cleber, o Roleiser não tá jogando bem. Claro, tudo bem, decepcionou. Foi um alto investimento. Só que o jogador também, quando entra com uma nhaca que, pelo amor de Deus. Tudo bem que ele fez o gol no 6-0 contra o Velo Clube, mas pô, deveria ter colocado o Roleiser. Por que não colocou o Roleiser pra jogar nessa partida? Por quê? Até agora eu não tô entendendo. Ah, Cleber, o Roleiser não tá jogando bem. Tudo bem, não tá jogando bem, mas tem que colocar. Para que o Santos investiu milhões? Milhões num jogador que não joga? Por que colocou o Tassiano? Por que não colocou o Roleiser, que é um jogador que pelo menos ele tem um bom passe? Ele tem. É canhoto, tem um bom passe. Isso que eu falo, tá tudo errado no Santos Futebol Clube, tudo errado. Para mim, o principal responsável na derrota do Santos hoje começa pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, tá? Para mim é o principal responsável na derrota do Santos hoje, pela má escalação. E o Santos perdeu por 2 erros bobos. Do primeiro gol de graça, deu gol de graça pro Novo Horizontino, mesma coisa que você compra um doce, aí alguém rouba o teu doce e aí essa pessoa aproveita esse doce melhor do que você. Sabe como uma criança tem um doce na mão e aí outra criança vai lá esperta, vai lá, toma, não, é meu, é meu, é meu. Aí aproveitou, nhaque, é meu. E foi no momento que o Novo Horizontino fez. Roubou a bola, conseguiu fazer o gol. E no segundo gol, o time do Novo Horizontino aproveitou a deficiência do sistema defensivo que tomou aquele gol que decidiu a partida. No final do jogo, caminhando para os pênaltis, aí o Novo Horizontino chega ao segundo gol. O time foi feliz, né? Isso não tem nada como contestar. E o Santos, mais uma vez, é eliminado do Campeonato Paulista. O que vai ser agora daqui para frente? Pode ter certeza que a pressão da torcida agora com a atual gestão vai continuar, viu? Espera para ver. A torcida jovem vai protestar. Ó, podem esperar. Virá mais protestos da torcida jovem do Santos, viu? Da Sangue Jovem. Pode esperar. Porque essa eliminação aí do Santos aí no Campeonato Paulista, tudo se deve também à atual gestão. E do campo esportivo, para mim, a principal culpa começa pelo Vojvoda, que errou na escalação como sempre. Não é novidade. E como sempre, o Santos toma gol no fim do jogo. Ainda mais, contra o Guarani deixou a vitória escapar. E contra o Novo Horizontino achou que o empate estava bom para ir, que já iria para os pênaltis. Não aproveitou, não fez os 2-1, não virou o jogo, sendo que poderia ter virado, não foi competente para isso. E aí acabou tomando o gol da derrota no final do jogo. Esse é o Santos que estamos vendo de 2026. E nada vai mudar. Nada vai mudar. Bom, pessoal, por hoje é só. Gravei esse vídeo aqui desabafando porque, olha, sinceramente, não é fácil torcer pro Santos não, mas estamos aí, sempre torcendo, querendo o melhor pro clube. Mas enquanto estiver esses caras, os gestores que estão acabando, afundando o clube aí, e não houver transparência, e não houver mudanças drásticas, tanto fora quanto dentro de campo, o Santos vai continuar colecionando vexames. É a triste realidade. Bom, pessoal, vou encerrando aqui, então eu volto no próximo vídeo, tá certo? E sempre Santos, vamos aí continuar torcendo, não vamos desanimar, mas muita coisa tem que ser mudada no clube. Se não mudar, a vergonha e os vexames vão continuar. Bom, pessoal, foi só isso. Volto no próximo vídeo lamentando e falando da derrota e a dura eliminação do Santos contra o Novo Horizontino por 2-1.
Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Novo Horizontino 2, Santos 1. Santos eliminado do Campeonato Paulista. Um forte abraço, até o próximo vídeo.